Fala galera, meu nome é Suzane Martins e eu tô aqui para trabalhar com vocês língua espanhola no Enem. Se você tá com medo porque você não domina tanto assim a gramática do espanhol, eu já vou te dizer, se acalma. Não é uma prova gramatical, não é. Você vai ter que sim dominar as técnicas da leitura instrumental e aplicar, né? O que eu sempre digo para os alunos é, você vai ter 3 minutos mais ou menos para fazer cada questão. Se você tem uma estratégia, né, um hábito de começar pelo título, depois ler a pergunta e por fim o texto, você consegue fazer até em menos tempo. E é isso que a gente vai treinar aqui. A gente vai ver o tipo de questão que cai no Enem, né, como fazer essa estratégia funcionar, e vocês vão ver que o gabarito é certo, tá ok? Então, a primeira questão que eu escolhi, né, do vestibular de 2015, né, trata do seguinte. Vamos ler o título primeiro. Os guionistas estadunidenses introduzem cada vez mais o espanhol em seus diálogos. Ou seja, os roteiristas, é uma palavra legal de saber, né, introduzem cada vez mais o espanhol nos diálogos. O que ele vai querer saber desse texto? De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela o quê? Então, percebam que eu vou para o texto agora, já sabendo que nem todas as palavras, nem todas as falas são legendadas para o inglês. E o que isso vai denunciar, né? Vai revelar? Primeiro parágrafo. En los últimos años, la realidad cultural y la presencia creciente de migrantes de origen latinoamericano en Estados Unidos, reparem como é abreviado Estados Unidos, né? Ha propiciado cada vez más estadunidenses alternem el inglés e el espanhol em um mesmo discurso. Então, esse primeiro parágrafo é só para te dar um panorama da situação, muitos latino-americanos, o discurso sendo alternado entre inglês e espanhol. Show! Um estudo publicado em la revista Vial Vigo, International Journal of Applied Linguistics, se centra en las estrategias que usan los guionistas de la versión original para incluir el español en el guión, no roteiro, ou a personagens de origem latino-americana. Até aí também, ok. Que estratégias eles usam? Está sendo estudado, tem um estudo sobre isso, mas ainda não falou pra gente. Os guionistas estadunidenses suelen, pessoal, suelen em espanhol não é a sua amiga Suelen aqui no Brasil não, quer dizer o verbo costumar, né? Costumam, então os roteiristas costumam usar legendas em inglês quando el espanhol que aparece em la série ou película é importante para o argumento, ou seja, só quando o roteirista considera importante para aquela cena, ele bota a legenda em inglês, né, para uma fala em espanhol. Se esto no ocurre e solo há interjecciones, aparece assim subtítulos, sem legenda. En aquelas conversações que não têm relevância, se añade, se acrescenta em ocasiões o subtítulo Speaks Spanish, habla em espanhol. Ou seja, se ele considera que não é importante, não tem legenda. Essa é a grande sacada do texto, tá? Para você captar a informação que vai ser importante para a nossa pergunta. Desta forma, reparem que está entre aspas, impiden al público conocer que están diciendo los dos personagens que hablan en español. Gente, só um detalhe bem sutil. Esse acento no que aí, ele me indica uma pergunta indireta, né? A gente sabe que em espanhol a gente tem os sinais de interrogação, que começando no início, né, da frase o sinal ao contrário e no final fechando. Só que eu não sou obrigada a colocar esses sinais. O que eu sou obrigada é colocar o acento no pronome interrogativo. Então, aí eu tenho uma pergunta nesse que estão dizendo, tá? Explica a autora do estudo e professora e investigadora na Universidade Pablo de Olavide de Sevilha. Ou seja, para essa pesquisadora, para essa professora, quando eles ocultam parte do diálogo por não considerarem importante, eles estão tirando, né, o direito do americano, norte-americano, saber o que está sendo dito ali. E aí ele quer que você diga essa questão das falas em espanhol serem relevantes em algum momento e não serem em outro, a legenda, no caso, né, evidencia o quê? Letra A.
Assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. Percebam o seguinte, assimetria quer dizer desigualdade. Não é uma coisa simétrica que acontece sempre. O que seria ideal? Tem fala em espanhol, tem legenda para o inglês. E não é o que acontece, existe uma assimetria. Então, esse é o nosso gabarito. Mas vamos seguir. Escassez de personagens de origem hispânica. Gente, o texto não cita essa questão da escassez de personagens. O foco está em ter legenda ou não ter legenda. Desconsideração com o público hispânico? Não, com o hispânico não, porque o hispânico vai conseguir entender o que está sendo dito em espanhol. Falta de uma formação linguística específica? Não, o roteirista, ele sabe do que se trata. Se ele não conhecesse, ele contrataria um tradutor. A questão aqui não é falta de noção linguística, de conhecimento linguístico, é decidir se coloca ou não a legenda. Carência de pesquisas científicas sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana. Não, essa daí é a mais viagem possível, porque o foco não é esse. Então, gabarito é letra A. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, me sigam nas redes sociais, Suzane Martins, com 2 T's, e a gente se vê por aí.